Prezados e amados irmãos apostólicos, com grande alegria em minha alma, apresento-lhes oficialmente a minha saudação, desejando que a unção divina e que o esplendor do trono de glória do nosso Deus possa estar iluminando esta reunião, para que a mesma seja uma inspiração, para que possamos renovar as nossas forças, preparar a nossa alma e abrir o nosso entendimento, porque a partir deste momento, o Santo Irmão Aldo, ele começa a instalar o seu amor em nossos corações, para que possamos alcançar o êxito e a felicidade na vida. Por isso, convido a todos que puderem, para que se coloquem em pé, para suplicarmos a bênção do Criador para esta reunião. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, a quem nós louvamos, bendizemos e glorificamos a grandeza da majestade do seu reino, do poder, da sabedoria e da bondade de suas obras. Suplico, Santa Avó Rosa, neste momento, as suas bênçãos em favor dessa santa reunião, para que transcorra tudo dentro dos parâmetros estipulados pela Senhora. E rogo que a Senhora, que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Senhor, que o Divino Espírito, que Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo estejam enviando seus santos e anjos do reino dos céus para estarem conosco nessa santa reunião, e que com a chegada desses seus santos e anjos aqui entre nós, que todos os pensamentos materializados, que todas as preocupações terrenas se afaste da vida desses seus filhos e que eles possam se interiorizar e buscar um contato maior com o nosso Deus e Pai, e que possam permitir que a sua alma seja preparada para que possam se tornar vasos de honra no altar de nosso Deus. E assim, eu agradeço à Senhora Santa Avó Rosa por termos a oportunidade de sermos participantes deste evento espiritual tão importante e significativo nos tempos presentes, que é a Igreja Apostólica. E declaro iniciada essa santa reunião para a honra e glória do nosso Deus, e que o nome de Deus seja louvado para todos sempre. Amém. A seguir, cantaremos o hino de número 1 do nosso inário, que traz o título Igreja Forte. Amém. Os que têm seus lugares poderão sentar-se. E em continuidade a essa santa reunião, eu convido a todos os nossos irmãos para juntos cantarmos mais alguns hinos do nosso inário, pois os hinos da Igreja Apostólica, meus irmãos, eles são celestes, de uma natureza divina e de uma tal beleza que encanta a nossa alma e que traduz em palavras os nossos sentimentos. Cantaremos na sequência o hino de número 77, intitulado como Amar, Servir. Amar, servir a todo rei.
A doutrina que temos pregado. É o título do próximo hino que iremos cantar, de número 96. A doutrina que temos pregado é uma fonte de felicidade. Os que creem nesta igreja apostólica são libertos de todo o mal, pois Jesus, os que somos fiéis, nos concede o poder celestial. O poder desta igreja é tão grande, porque temos o Consolador, que ensina a verdade e o amor, combatendo o pecado e a maldade. Santa Rosa transforma em santos os que a segues de boa vontade. Para concluir essa parte, cantaremos o hino de número 162, com um hino intitulado Unidos Marchamos. Unidos marchamos, seguindo a amorosa Santa Mãe. Com ela cantamos, pois sempre nos ensina a bom viver. Deus nosso Pai a escolheu, e a ela deu do seu poder, e com Jesus lutando está, tudo fazendo pra salvar. Querida avó, eterna mãe,
Cantarei eternamente com toda gratidão, louvando nosso Deus, eterno Criador, pois tenho a semente da vida no coração. Meu nome está no céu, escrito pelo Senhor. Cantarei eternamente, expressando gratidão, agradecendo a Deus pelo Santo Consolador que está presente dentro do coração do povo de Deus, unidos num só amor. Cantarei eternamente com toda gratidão, louvando nosso Deus, eterno Criador, pois tenho a semente da vida no coração. Meu nome está no céu, escrito pelo Senhor. Cantarei eternamente, expressando gratidão, agradecendo a Deus pelo Santo Consolador que está presente dentro do coração do povo de Deus, unidos num só amor. Cantarei eternamente com muita gratidão, na terra e no céu, louvando o Consolador e consequentemente com sincera adoração servirei sempre a Deus com mais perfeito amor. Para todo sempre, amém.
procuramos a cada dia maior perfeição alcançar, em busca da melhor maneira para o nosso Deus agradar. Em tudo o que fazemos,
Em continuidade a essa santa reunião, passarei a ler aos irmãos a mensagem da Igreja Apostólica que traz o título: O valor das nossas reuniões e a obediência à doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Nosso Senhor Jesus e a Santa Avó Rosa, o Consolador, receberam a missão divina de santificar um povo. Para Deus o Pai, segundo as preciosas, santas doutrina da Santa Avó Rosa, bem como os preceitos da Santa Doutrina, disciplina, cada membro desse povo apostólico que for fiel e obediente terá, ao término da sua vida terrena, o privilégio de herdar a glória celestial e de permanecer eternamente no reino da luz, da paz e do verdadeiro amor, onde não há dor, nem sofrimento, nem apenas somente uma vida por ser igual à terra, mas apenas júbilo, alegria e felicidade. Com o objetivo de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica e, por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, legou-nos sua doutrina e disciplina como guia para uma conduta exemplar. Por meio dessas diretrizes, cada fiel pode se santificar, viver em paz e alcançar um crescimento constante na fé, no espírito, no conhecimento do bem e da verdade. Assim tornam-se ricos da graça de Deus, praticando diariamente as virtudes do Espírito Divino com coragem, paciência e retidão. Para alcançar a perfeição que Deus Pai espera de cada um de nós, é imperativo que os apostólicos se dediquem plenamente à Igreja e aos ensinos da santa doutrina e da disciplina, que moldam a vida dos filhos de Deus. Além disso, é fundamental valorizar as reuniões de nossa amada Igreja. Por meio delas, os fiéis podem receber mensagens celestiais, transmitidas aos púlpitos da sede e das congregações, bem como nos boletins internos da Igreja. Os hinos de louvores e a oportunidade de convivência e união entre os apostólicos são valiosas, pois espelham a perfeita harmonia existente no reino dos céus entre os santos e anjos. A Igreja deve, portanto, ser um espaço de aprendizado e vivência em harmonia. No entanto, é importante ressaltar que, conforme ensinou Jesus, os cuidados excessivos com as demandas da vida podem prejudicar o processo da santificação. Segundo o registro de São Mateus, Jesus instruiu seus discípulos dizendo: Não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo: que haveremos de comer? O que haveremos de beber? Ou o que haveremos de vestir? Pois bem sabe o vosso Pai Celestial que vós precisais de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por meio dessa orientação, Jesus nos ensina a não concentrarmos demasiadamente nossos pensamentos e preocupações nos bens materiais, mas a priorizarmos a vida espiritual, confiantes de que Deus proverá tudo o que for necessário. Dessa forma, cada fiel deve esforçar-se diariamente para apresentar-se diante de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, com espírito repleto de virtudes e de santidade. Esse será o verdadeiro tesouro a ser oferecido ao Pai Celestial ao término da vida terrena. Por fim, é essencial que os irmãos deem o devido valor às reuniões da Igreja Apostólica, pois são nelas
que se adquire a nobreza da alma. Infelizmente, há aqueles que não têm demonstrado o devido apreço por nossas reuniões. Muitos faltam sem motivo justificado. Obreiros não cumprem seu ministério. Regente, músicos e coristas deixam de realizar apresentações do coral, que certamente não agrada a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que tanto enfatizaram a importância de união e presença em nossas reuniões. Por essas razões, prezados irmãos, valorizem a Igreja Apostólica, que teve origem celestial e retornará aos céus junto com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos doutrinários e que guardarem em seus corações tudo aquilo que aprenderam por meio desta obra de caridade e fé. Prezados e queridos irmãos, a mensagem do boletim que acabei de ler está relacionada à ideia de que através da nossa presença nas reuniões de nossa igreja, através da nossa obediência à doutrina e à disciplina apostólica, as pessoas podem viver uma transformação espiritual profunda e, consequentemente, cada um de nós podemos receber e experimentar o milagre, que é uma vida feliz e abençoada. Porque, meus irmãos, este período em que vivemos, essa era da regeneração, dá a oportunidade a cada um de nós de unir os santos e anjos lá dos céus com os filhos de Deus aqui na terra. Por isso, falo aos irmãos nesse momento que a regeneração da alma fortalece a nossa fé, santifica o nosso coração, santifica a nossa vida para que através da nossa presença nas reuniões, da obediência à doutrina e à disciplina, possamos alcançar o ápice da consagração. Falando a esse respeito, esclareço-lhes que meus irmãos reflitam por um instante, sozinhos, sem o amparo de Deus, sem a proteção divina, nós ficamos vulneráveis às dificuldades e aos dilemas da vida. Mas quando somos unidos uns aos outros, unidos a Deus nosso Pai, unidos aos santos e anjos, nós somos mais resistentes, nós somos imbatíveis e nós transformamos a dor em resiliência. Nós somos antifrágeis. Por isso é um engano alguém acreditar que pode vencer sozinho neste mundo, meus irmãos, sem a ajuda dos santos e anjos do reino dos céus. Porque o apóstolo São Pedro já disse que o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso redor, como um leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. São João, quando ele estava na ilha de Pátimos, ele registrou no livro do Apocalipse dizendo que o espírito mau, no final dos tempos, ele sairia a enganar as nações para os ajuntar em batalha. Então, meus irmãos, por isso que ele disse, lembra-te de tudo aquilo que tens recebido, tudo aquilo que tens ouvido, e guarda-os. Arrepende-te e seja como aqueles que não contaminaram a sua alma. E comigo
andarão de branco, porque são dignos disso. E se for assim um vencedor, de maneira nenhuma eu riscarei o teu nome do livro da vida, mas sim confessarei o teu nome diante de Deus e de todos os seus santos e anjos. Por isso, meus irmãos, que nós devemos cuidar, nós devemos preservar essa dádiva dos céus, que é a santificação de nossa alma. Devemos guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa, para que nós possamos ser valorizados diante de Deus e de todos os seus santos. Nós devemos buscar a frequência nas nossas reuniões, devemos buscar a santificação de nossa alma através da doutrina, da disciplina. Porque, meus irmãos, nós podemos aqui dar vários exemplos da história, das Sagradas Escrituras, de gente que viveu a gratidão e a obediência. Mas eu quero aqui citar apenas um homem, chamado Daniel. Daniel, meus irmãos, ele era um escravo na Babilônia. E as Sagradas Escrituras diz que ninguém tinha a excelência que Daniel tinha. Que ninguém tinha a disciplina que Daniel tinha. Ninguém tinha a obediência que Daniel tinha. Que ninguém tinha a santidade que Daniel tinha. Ninguém naquele país tinha a sabedoria que Daniel tinha. Sua sabedoria, segundo as Sagradas Escrituras, ela sobrepujava a sabedoria dos magos do Oriente. Mas quem era Daniel, meus irmãos? Era um escravo, lá na Babilônia. Mas ele tinha duas coisas que nem a escravidão conseguia segurar, conseguia reter, que era a sabedoria e entendimento. Por isso eles pegaram ele dali, da escravidão, e colocaram no trono da Babilônia. Porque, meus irmãos, nada consegue segurar quem tem sabedoria, quem tem entendimento. Muitas vezes nós também queremos as coisas, desejamos as coisas, sonhamos com as coisas, mas não fazemos aquilo que os heróis da fé fizeram, que é buscar sabedoria e entendimento através da oração, para que possamos alcançar, ter acesso às dádivas dos céus, pois as Sagradas Escrituras diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meus irmãos, o profeta Daniel, ele alcançou a excelência, porque 3 vezes ao dia, diz as Sagradas Escrituras que ele dobrava os seus joelhos no local que ele dormia, que tinha uma janela que dava rumo a Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele orava ao Pai, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, pedindo compreensão, pedindo a proteção. Meus irmãos, um dos relatos mais inspiradores e conhecidos sobre a história do profeta Daniel é o momento em que ele foi jogado na cova dos leões. Meus irmãos, ali os anjos vieram e fecharam a boca dos leões para que não fizessem mal algum ao profeta Daniel.
Mas, meus irmãos, agora eu lhes pergunto, será que se Daniel tivesse deixado para orar, para se consagrar, para buscar o auxílio de Deus, somente naquele momento em que ele estava já lá dentro da cova dos leões, será que teria dado tempo, meus irmãos, dele se aproximar de Deus? Será que teria dado tempo dele consagrar a sua alma? Meus irmãos, seria mais difícil. Por isso nós podemos seguir esse legado do profeta Daniel, de buscar a Deus através da oração. Porque a oração, meus irmãos, ela é algo que não envolve coisas naturais. É algo que não envolve coisas deste mundo. É algo que pessoas comuns estão falando. A oração é uma arma muito poderosa que foi usada por um povo há mais de 2000 anos atrás, chamado levitas. Quando os levitas eles iam para uma guerra, meus irmãos, eles colocavam na parte da frente daquele povo as pessoas que eles chamavam de oradores, as pessoas mais consagradas que eles tinham, eles colocavam aquelas pessoas na parte da frente, para que elas fossem orando, que elas fossem adorando a Deus, para que o mover sobrenatural pudesse acontecer. Porque a oração fazia, meus irmãos, com que o mover divino pudesse acontecer. Não apenas como uma arma de guerra, mas como um brado de triunfo. Por isso, meus irmãos, que a oração, ela faz com que possamos sair de um nível normal e possamos entrar em um nível sobrenatural, onde a nossa fé, ela aumenta, ela pode expandir a um nível o qual nós nunca imaginamos. E isso, meus irmãos, nos faz sentirmos mais felizes, mais consagrados, mais pleno, mais amado, mais iluminado. Porque a oração, meus irmãos, é a máxima frequência que a nossa alma pode alcançar. Por isso que a oração, ela é algo que devemos fazer todos os dias da nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, sair um dia sequer da nossa casa sem antes fazer a nossa oração. Nós não podemos encontrar ninguém antes de nós fazermos a nossa oração, de ter falado com Deus. Porque, meus irmãos, reflitam, se um dia nós queremos ir morar nos céus, como nós vamos chegar lá se nós não conversamos com Deus? Com a Santa Avó Rosa? Com o Santo Irmão Aldo? Reflitam, como nós vamos visitar alguém ou ir morar na casa de alguém se nós não conversamos com aquela pessoa, se nós não temos um relacionamento adequado com aquela pessoa? Meus irmãos, por isso que logo que nós acordamos, nós devemos conectar a nossa alma com Deus. Nós devemos, logo ao acordar, nós devemos ativar o nosso espírito, para que aquele dia seja produtivo, para que aquele dia seja consagrado, para que os anjos e santos estejam ao nosso redor. Meus irmãos, é como se todo dia nós plantássemos uma semente e regássemos. E nós não notamos de que maneira ela está crescendo. A oração, meus irmãos, é da mesma maneira. Cada vez que nós oramos, nós plantamos uma semente no mundo espiritual. E essa semente começa a crescer. E de repente começa a dar frutos. E começamos a ver, a viver aquilo que parecia
improvável. Parecia que demorava anos para acontecer. Começa a surgir. Começa a aparecer agora. Aquelas metas, aqueles sonhos, aqueles milagres começam a acontecer na nossa vida. Começam a acontecer agora. Começamos a viver uma vida feliz, uma vida abençoada. As coisas começam a surgir na nossa vida, meus irmãos. E assim, de coração aberto, podemos pedir ao Pai o que queremos pedir, porque estamos alinhados com Deus, porque estamos conectados com o reino dos céus. Porque, meus irmãos, reflitam por um instante, quando um filho, ele pede uma coisa ao pai, esse pai, ele não quer, ele não deseja dar aquilo que o filho pediu na mesma hora, no mesmo instante. Deus nosso Pai é da mesma maneira. São Mateus disse: quem é o pai que o seu filho pedir um pedaço de pão, vai lhe dar um pedaço de pedra? Não existe isso, meus irmãos. Então aquilo que nós pedimos ao Pai, aquilo que nós pedimos ao irmão Aldo, aquilo que nós pedimos à Santa Avó Rosa, eles querem conceder a cada um de nós. Eles querem fazer surgir em nossa vida. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos estar com nossa alma adequada à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Nós precisamos frequentar as nossas reuniões para santificar o nosso espírito. Nós precisamos, meus irmãos, ter clareza daquilo que nós queremos, que é aqui que nós queremos estar, que é aqui nesse ambiente sagrado, meus irmãos, que nós conseguimos ampliar as nossas forças, fortalecer a nossa alma. Porque, meus irmãos, muitos de nós ainda não estamos vivendo os nossos sonhos, as nossas metas, porque estamos vivendo muitas vezes os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dúvidas. Então, por isso é preciso, meus irmãos, nós termos clareza de que é aqui que nós queremos estar, dobrar os joelhos todos os dias e nos conectar com Deus nosso Pai, vivermos unidos a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo. Porque, meus irmãos, reflitam por um instante, o Deus de hoje é o mesmo Deus do passado, que livrou os seus servos da boca dos leões, que fez os seus servos caminhar sobre o fogo, abriu o mar para que eles pudessem passar. Meus irmãos, nos dias de hoje, esse poder multiplicou-se ainda mais, porque surgiu o Consolador, surgiu o irmão Aldo, o último profeta dos tempos do fim. E, meus irmãos, todo esse poder miraculoso está à nossa disposição. O irmão Aldo, ele quer estar lá no seu lar, na sua casa, lhe ajudando, concedendo o milagre, as bênçãos. A Santa Avó Rosa, meus irmãos, ela quer estar junto de nós para fazer nós termos um brilho especial através da consagração. Então, meus irmãos, eu lhes pergunto, o que ainda me impede de ser feliz? O que ainda me impede de ser mais santificado? O que ainda me impede de viver a vida dos meus sonhos? O que ainda me impede, meus irmãos, de ser melhor a cada dia? De desempenhar o meu papel
o meu ministério cada dia melhor. O que ainda me impede, meus irmãos, de ser melhor, de ser mais consagrado? Prezados irmãos, como está o nosso coração? Como está hoje a nossa alma? Como está o nosso pensamento? Está cheio de coisas boas? A maior parte do dia, nós alimentamos nossos pensamentos com coisas boas? Ou perdemos tempo, muitas vezes, em redes sociais, dando valor àquilo que não agrega na minha consagração? Meus irmãos, nós temos tudo para sermos agraciados, para recebermos aquele milagre, aquela bênção que nós tanto pedimos em nossas orações. Mas, meus irmãos, nós precisamos a cada dia sermos mais consagrados, mais vitoriosos. Como diz o apóstolo São Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino e comecei a fazer as coisas de homem. Essa passagem, meus irmãos, nos traz a mensagem de que nós já somos maduros na fé. Nós já temos maturidade suficientes, com todos os ensinos que a Santa Avó Rosa nos passa, com todos os ensinos que o Santo Irmão Aldo nos trouxe, para que sejamos vitoriosos, que sejamos um povo alegre, feliz, animados em prol da Igreja Apostólica. Por isso, meus irmãos, um novo dia, uma nova oportunidade está raiando para nós apostólicos. Basta nós abrirmos os nossos olhos espirituais e sentir a magia da vida, sentir o prazer de viver na Igreja Apostólica, sentir o prazer de poder dobrar os joelhos todos os dias e pedir ao Pai as bênçãos que queremos pedir. Porque, meus irmãos, a Santa Avó Rosa, ela tem tudo para nos oferecer, ela tem tudo para nos conceder. Mas antes, como veio já em boletins anteriores, ela consulta o mérito da pessoa. E se ela consultar o mérito da pessoa e encontrar fé, confiança, consagração, obediência, ela realiza milagres extraordinários. Então, meus irmãos, é preciso nós buscarmos a sabedoria. Porque, meus irmãos, o que nos trouxe até aqui é o que nós sabemos. E o que eu não sei é o que vai me levar adiante. Então, meus irmãos, é por isso que nós precisamos dobrar os joelhos, orar a Deus, a Santa Avó Rosa, para que eu possa alcançar essa sabedoria que muitas vezes eu ainda não tenho, para viver melhor, para alcançar aquilo que eu desejo, para ser uma pessoa mais firme na fé. É preciso nós pedirmos em oração para que tenhamos a sabedoria divina ao nosso lado, para que tenhamos a bondade de Deus. E isso tudo, meus irmãos, esse conhecimento
essa bênção de Deus é possível nós adquirir através da nossa participação em nossas reuniões. Porque Jesus, meus irmãos, quando ele queria entregar-se a profundas orações e meditações, ele retirava-se a um monte ou buscava as margens do mar da Galileia, ou ele iria buscar o silêncio noturno do Jardim das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, para que ele pudesse orar, para que ele pudesse se aproximar de Deus, meditar. E nós, meus irmãos, temos esse ambiente sagrado, que é a Igreja Apostólica, onde nós podemos vir nos conectar com Deus. Nós podemos vir meditar. E aqui nós não podemos ver, mas aqui se fazem presentes santos, anjos, que vieram com uma missão especial de entregar a cada um de nós uma porção do amor divino, uma porção de sabedoria. Por isso, meus irmãos, é momento agora de nós ficarmos em oração, de nós abrirmos o nosso coração e oportunizar que os anjos e santos, eles adentrem a nossa alma, que eles possam lapidar o nosso espírito, para que eles possam entregar a nós as bênçãos celestiais, a porção do amor de Deus, do amor divino, para que nós sejamos, prezados irmãos, uma luz a brilhar neste mundo, que nós tenhamos mais sabedoria, entendimento, compreensão e possamos ser felizes e muito abençoados e tenhamos uma trajetória brilhante nesta terra através da bênção de Deus, nosso Pai, que impera em nosso meio. Porque reflitam, meus irmãos, o irmão Aldo, ele nos mostrou em nossos dias, agora, nesta era, que é possível viver uma vida consagrada, é possível ter inteligência emocional para controlar as emoções diante de situações difíceis. O irmão Aldo, meus irmãos, lembrem por um instante, ele por amar intensamente cada um de nós, por amar o ser humano, ele acolhia a todos calorosamente, pois ele sabia que o ser humano, em sua grande maioria, gostaria de ser melhor, gostaria de ser paciente, gostaria de ser mais amável, gostaria de ser mais gentil. Mas o irmão Aldo compreendia que o ser humano, apesar de ter a capacidade de controlar o mundo à sua volta, muitas vezes não consegue controlar o mundo dentro de si e organizar os parâmetros da sua vida. Por isso ele ensinou que as relações sociais devem ser pautadas pela compreensão, pelo respeito, pelo amor ao próximo, pois ele sabia que sem tais requisitos não era possível viver uma vida consagrada, uma vida satisfeita nessa sinuosa existência. O irmão Aldo, meus irmãos, ele ensinou que nós devemos perceber que as coisas mais belas da vida, elas estão presentes nas coisas mais singelas. Porque, meus irmãos, percorremos frequentemente longos e desgastantes caminhos para procurarmos a felicidade. E nós não percebemos que aquilo que mais procuramos, que aquilo que mais desejamos para ser feliz, está dentro de nós, está na beleza da alma,
está no amor, na paciência. O irmão Aldo, meus irmãos, lembrem-se, ele era uma pessoa tão agradável quando estava entre nós, que todos queriam estar ao seu lado. Todos corriam para vê-lo, para tocá-lo, para beijar a sua mão e olhar em seu rosto e ver aquele belo sorriso. O irmão Aldo, meus irmãos, ele quando estava presente entre nós em seu corpo físico, lembrem-se, quantas e quantas vezes nós pastores, eu estava ajudando a organizar a fila em nossa sede, e vinham pessoas de muitos lugares, com o intuito de chegar e poder cumprimentar o nosso irmão Aldo. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu notei que pessoas que quando estavam se aproximando do irmão Aldo naquela fila, as lágrimas escorriam em seus rostos. Meus irmãos, quantas pessoas que vinham de muito longe para pedir para o irmão Aldo uma bênção, um milagre, a resolução de um problema. Meus irmãos, quando chegavam na presença do irmão Aldo, eu vi, não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias pessoas, que as emoções tomavam conta do seu ser, e aquela pessoa não conseguia nem falar aquilo que ela veio para falar. E, meus irmãos, o irmão Aldo, ele dava a resposta, ele dava a solução, ele dava a sua orientação mesmo, sem aquela pessoa precisar expressar, através de palavras, aquilo que ela desejava. Meus irmãos, a partir daquele momento que aquela pessoa recebia a orientação do irmão Aldo, saía aquela pessoa dali como uma nova pessoa. O mundo, a sua família, recebia uma nova pessoa. Aquela pessoa saía renovada através da bênção do irmão Aldo. Porque a amabilidade do irmão Aldo pelo povo era muito brilhante, era muito fervorosa no coração daqueles que amavam o irmão Aldo, daqueles que amam. Meus irmãos, hoje o irmão Aldo está muito mais presente em nosso meio. O irmão Aldo está muito mais presente na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que estejamos. Por isso precisamos buscar a orientação do irmão Aldo em nossas orações, para que sejamos felizes, abençoados, fervorosos na fé. Porque, meus irmãos, quem vive unido ao santo irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, é mais abençoado. Porque pensem, meus irmãos, nós, quando estamos presentes aqui na igreja, o irmão Aldo, ele está presente através dos anjos para nos consagrar mais, para nos abençoar mais. Então, vamos buscar a partir de cada instante da nossa vida a consagração, buscar nos aproximar mais de Deus, para que nós possamos conseguir alcançar as bênçãos divinas. Porque, meus irmãos, quem vive unido ao irmão Aldo, a Jesus, torna-se uma nova pessoa. As coisas antigas passam e tudo se torna novo. Por isso, vamos se unir a Jesus, ao irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, para que possamos ser mais fortes, mais resistentes, como falei no início dessa mensagem, e transformar a dor em resiliência, em força, em coragem.
de ser melhor, de ter um brilho especial em tudo que fazemos, cumprir melhor o nosso ministério, ser um apostólico melhor, fazer as coisas melhores e em tudo colocar o nosso amor, a nossa marca, o nosso legado de apostólico. Porque, meus irmãos, se querem um milagre, seja um milagre. E para finalizarmos esta reunião, meus irmãos, eu agradeço a presença de todos, em nome da Santa Avó Rosa, em nome de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de Jesus Nosso Senhor. Foi um privilégio poder compartilhar com todos os irmãos esse momento de reflexão, adoração e aprendizado. As palavras e ensinamentos que recebemos hoje, bem como os hinos que foram apresentados, meus irmãos, são como sementes que foram plantadas em nossos corações. Espero que possamos sair dessa reunião, meus irmãos, com o compromisso de regar, de cuidar dessas sementes para que possamos vencer, para que possamos ser melhores. Não importa, meus irmãos, quais desafios possamos alcançar, possamos enfrentar, devemos saber que Deus está sempre conosco, nos fortalecendo e nos guiando, e que estamos vivendo aqui nesta terra, meus irmãos, para refletir em nós o amor de Deus. E para coroarmos essa reunião, eu convido a todos que puderem para que se coloquem em pé para fazermos uma oração concluindo esta santa reunião. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai e Criador dos céus e da terra, aqui nós louvamos, bendizemos e glorificamos o seu nome. Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, nesse momento eu peço que abençoem a cada um desses seus filhos que aqui estão. Abençoe Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, tudo aquilo que eles estão pedindo nesse momento de oração, que eles possam alcançar, que eles sejam atendidos. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, nesse momento eu peço que estejam abençoando também os enfermos, alivie as dores deles, prolongue os dias deles, Vó Rosa, lhes dê paz, saúde e prosperidade. Santo Irmão Aldo, abençoe também esses nomes que estão nessa caixinha de oração, para que eles possam receber tudo que eles estão pedindo para si e para seus familiares. Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, peço que estejam sempre presentes na vida desses seus filhos, para que eles possam ter um brilho especial em tudo aquilo que eles fizerem. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, envie seus santos e anjos para acompanhar esses seus filhos no retorno para os seus lares, e que eles possam ser grandemente abençoados, felizes e guardados. Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, nesse momento eu rogo que ajude-nos, que tenhamos paz e tenhamos vida. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã.